falando em Rio de Janeiro, a gente vai conferir agora a reportagem completa de como foram as comemorações dos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio. Vamos ver. A primeira noite de comemorações dos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro foi aberta pela banda Projeto Sola. O pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e presidente da APECOM, reverendo Roster Guimarães, foi o primeiro a ministrar. Quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas histórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Um momento de grande alegria, nós louvamos a Deus pela vida da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja que Simonton começou, e hoje ela é pastoreada pelo reverendo Renato Porpino, que tem tido um ministério abençoadíssimo aqui, junto com o conselho da igreja, com a equipe pastoral, e para mim é uma honra e um privilégio, viver esse momento tão especial, o 160º aniversário da igreja, que é a igreja mãe do presbiterianismo do Brasil. Nós oramos a Deus para que continue abençoando o pastor Renato, toda a sua equipe, toda a igreja, e que a catedral continue a ser, como o próprio pastor Renato diz, essa igreja de portas e corações abertos, que abençoa não somente o Rio de Janeiro e a nossa IPB, mas o Brasil e o mundo inteiro, para a honra e para a glória do nome de Jesus. No segundo dia, as canções de Asaf Borba deram início à programação. Foi uma grande emoção quando eu comecei a passar o som ali, cantar um cântico. Já me emocionei diante do Senhor, já senti a presença de Deus nesse lugar. Esse lugar é um lugar aberto para a presença de Deus, que Deus abriu há 160 anos. E nós todos que hoje, depois de mais de século, nós continuamos fazendo a mesma coisa que os pioneiros que fundaram esse lugar. Eles construíram para a glória de Deus e para a proclamação da palavra do Senhor. E foi isso que nós fizemos aqui. Proclamamos a palavra do Senhor, cantamos o seu louvor com alegria, com intensidade. E foi uma grande bênção. Na ministração da palavra, o reverendo Davidson Torres lembrou o amor e a unidade que a igreja tem propagado durante todos esses anos. Uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A organização da Catedral Presbiteriana do Rio, que é a primeira igreja evangélica do Brasil, aconteceu no dia 12 de janeiro de 1862, 2 anos após a chegada de Simonton, pai do presbiterianismo no país. As festividades foram maravilhosas. Dispensa dizer o quanto é bom e agradável que estejamos sempre em celebração. E a celebração da Igreja Mãe, a celebração da mãe de todas as igrejas do presbiterianismo brasileiro, faz um calor muito grande, faz um carinho muito grande para a gente. Ficamos felizes. Toda a celebração que continua, inclusive ainda no dia de hoje, continua, tem sido uma bênção. Igreja cheia, todos cumprindo os protocolos necessários para esse momento que o planeta vive. Mas é um momento extremamente
lindo de louvor, de comunhão, de agradecimento, prestando culto ao nosso Deus. Não seria outro objetivo senão esse. A igreja é um veículo. Deus é o que nós temos sempre, sempre, infinitamente. Essa igreja está aos pés da cruz. No terceiro dia, muita gente veio com a camiseta comemorativa do aniversário. Realmente foram dias marcantes, né? E é um privilégio poder participar da história, né, dessa igreja, poder participar desses dias aqui que foram, acima de tudo, de muita edificação, né, para a nossa vida, para a nossa família, para toda a nossa igreja. Estamos congregando aqui, isso tem sido muito maravilhoso. Eu tenho encontrado nessa igreja renovação e minha oração é para que o Senhor nos dê mais 160 anos de união, de congraçamento, de palavra, né? E de, assim, festejos. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente louva, né? O Senhor é presente na nossa vida e aqui tem sido isso para mim, para minha família, que estamos chegando aqui novos nessa igreja. O Senhor tem falado muito ao nosso coração e esses 160 anos foi assim, a comemoração de nós estarmos chegando aqui. Foi muito maravilhoso poder participar. Os louvores foram conduzidos pela banda Vencedores por Cristo, que teve nas suas várias formações membros da catedral entre seus integrantes. A palavra foi do reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele destacou a importância de investir nas novas gerações. Com sua fé em Cristo e com o futuro da igreja. A catedral, nossa igreja mãe, uma igreja missionária, uma igreja que eleva gerações. Que impacto essa igreja tem tido no mundo. E nós nos alegramos no Senhor. Me senti muito honrado, mas mais do que isso, envolvido nesse ambiente espiritual de fé, de gratidão e de missões. Floresça a catedral. Um dos pontos da sua pregação foi referente a novas gerações. Por que o senhor focou nisso? Porque a igreja tem que continuar. A igreja, 160 anos, nós já sabemos que tem história. Mas nós precisamos chamar a nova geração para ser ainda melhor, como os discípulos de Eliseus, que almejaram algo exponencial. O quarto dia de comemorações começou com um processional dos ministros e presbíteros. Os hinos foram entoados pelo coral Canuto Regis.
É um privilégio muito grande, ainda mais que nós ficamos 1 ano e 9 meses sem poder estar aqui. Voltamos só no início deste ano, de 2022, então não poderíamos estar de fora dessa comemoração. O primeiro hino é Glória ao Senhor, que é um hino de adoração a Deus, que é bastante tradicional para nós. O segundo é Graças a Ti, de Handel, falando sobre a libertação que Deus deu ao povo de Israel, né, quando saíram do Egito. E o último é Quão Magnífico, que lembra o Salmo sobre quão grande, Senhor, é o seu nome em toda a terra. Então nós achamos bem apropriado para um dia como esse. O presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro, lembrou do importante papel da catedral na história do país. Mas o que me chama a atenção, o que me alegra o coração, é que na hora de pandemia nós podemos nos alegrar diante do Senhor. A Igreja do Rio significa não só o fato histórico para nós, mas de fato a igreja missionária para nós. Ela já nasceu com essa vocação missionária. Foi a igreja que implantou o evangelho em várias partes do Brasil. Foi a partir daqui que o evangelho foi se expandindo para esse Brasil todo nosso. Então, por ser uma igreja histórica, ela tem sempre na Igreja Presbiteriana do Brasil um apreço especial, algo de novo. E interessante que a Igreja do Rio tem algo que traz para nós um certo sentido de alegria, porque ela se renova a cada momento histórico. Porque há muitas igrejas que chegam a certa idade e param no tempo. A Igreja do Rio não. Ela está sempre se renovando, sempre sendo uma igreja atual, discutindo assuntos da atualidade, contextualizada com a sua época e mostrando o papel histórico que ela tem, de ser sempre vanguarda na evangelização, da expansão do reino, na obra missionária, mas também na ação social. É daqui que a igreja tem assistido até os nossos indígenas com um trabalho muito específico. Eu louvo a Deus por essa igreja. Para o pastor titular da catedral, olhar para o passado é conhecer a história e olhar para o futuro é ser visionário para crescer cada vez mais. Foi um tempo muito abençoador, Mateus. Para a igreja isso é muito importante, marcar esta data tão relevante para a história, não apenas do presbiterianismo nacional, mas para a história do movimento evangélico nacional. E em se tratando da comunidade, estas festividades geraram vida, alegria, entusiasmo no coração da nossa membresia. Foi um tempo maravilhoso. Nós somos uma igreja histórica e nos orgulhamos disso. Perder a história é perder a identidade. Nós olhamos para trás, vemos nos exemplos dos grandes homens de Deus do passado inteligência, desprendimento, unção e lições preciosas. Mas nós não podemos ficar inebriados olhando para o passado quando há diante de nós um futuro promissor, abençoado e abençoador. A nossa igreja vai seguir crescendo, sendo renovada, sendo visitada por Deus a cada encontro, tendo a palavra sendo ministrada, crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens, e isto tem a ver com o olhar para o futuro.